vidro fumê, rolando vários raps, só no último volume, escutando LS. Do jeito que elas gostam, eu tô marrento demais. O gigante é sagaz, é o que te satisfaz. E aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é Dalton, né? E hoje eu estou trazendo para vocês o primeiro vídeo de literatura do canal aqui do YouTube, né? Esse primeiro vídeo aqui vai ficar um vídeo top. E a partir daqui a gente vai começar, né, a trabalhar com a teoria literária, né? Essa introdução aqui, né, da literatura no canal. Como vocês estão vendo aqui, né? Produção literária, introdução aos estudos da literatura, né? Criei aqui um material próprio e vamos de uma maneira bem didática, de uma maneira bem resumida, trabalhar com esse conteúdo top que é literatura. E esse tópico maravilhoso que é bem o início da literatura, a parte dos estudos literários. Então, bora lá? Bom, quando a gente fala de teoria literária, é muito importante a gente atrelar este conceito, né, principal a 4 outros conceitos, que é o conceito de literatura, o conceito de arte, o conceito de texto literário e o conceito de um texto não literário. Então vamos ver aqui de uma maneira bem simples, né, de uma maneira muito fácil, né, cada conceito desse, beleza? Então bora lá. Bom, antes da gente falar de qualquer tipo de manifestação literária, é muito importante a gente definir o que vem a ser literatura, beleza? Então eu vou trazer aqui 2 conceitos para vocês de literatura, então presta atenção aí que é muito fácil. Bom, o primeiro conceito de literatura é que a literatura ela é a arte da palavra. Quando eu digo que a literatura é a arte da palavra, eu quero dizer o que com isso? Que a literatura ela vai se propagar pelos textos, não é isso? E ela vai ter a finalidade em função da linguagem. A literatura ela busca a linguagem, né? Ela trabalha com a linguagem, com a palavra, com o significado da palavra. E isso a gente vai ver posteriormente no texto literário, na definição de um texto literário. E o segundo conceito de literatura, que é muito importante vocês entenderem, é que a literatura ela vai estudar o quê? Os autores e as obras que foram consagrados ao longo da história. Ou seja, os autores e as obras que tiveram uma importância muito grande ao longo da história, como Carlos Drummond de Andrade, Luiz Vaz de Camões, que nós iremos ver mais à frente, quando estivermos estudando, né? As escolas literárias em si. Mas então, para aí, pensa, fixa aí os 2 conceitos de literatura. Primeiro conceito é que literatura é a arte da palavra. E o segundo conceito é o que ela estuda, os autores e as obras que tiveram uma importância histórica e cultural ao longo de toda a história. Beleza? Então é isso aí. Só uma observação aqui nos seus estudos didáticos escolares, né? Isso, vocês vão estudar literatura de uma maneira muito clara, relacionada aos textos, às poesias, às prosas, beleza? Então, bora seguir aqui agora e ver, né, o que a literatura, na verdade, ela tem a ver com a arte, né? Que é muito importante isso, e isso é recorrente nas mais variadas provas, principalmente, né, a prova do Enem, que traz muitas questões envolvendo a arte e a literatura. Bom, a arte, de uma maneira geral, ela tem o objetivo de representar a realidade. O conceito de arte é o quê? Uma representação da realidade, uma transfiguração da realidade. Beleza? E a gente vai perceber que a literatura ela está inserida na arte. A literatura é um tipo de manifestação artística. Então já anota aí, a literatura é uma manifestação artística. Por isso que é dita como um subconjunto da arte. Beleza? Então a literatura e a arte elas vão estar bem atreladas, não é isso? E a relação é essa daí. A arte ela se manifesta de várias maneiras, né, numa tentativa de representar a realidade, e a literatura é uma dessas maneiras de representar a realidade. Mas o que mais é arte? A arte, além da literatura, é a escultura, a arte é a pintura, a arte é a arquitetura. Beleza? Então, essa é a relação que a arte tem com a literatura de uma maneira geral. Beleza?
Bom, depois disso aqui nós vamos ver as diferenças textuais de um texto literário e de um texto não literário. Beleza? Então, bora ver aqui primeiro o que é um texto literário, né? Bom, um texto literário é um texto primordialmente ficcional ou um texto baseado em fatos reais. Então, vocês vão perceber que um texto literário é um texto ficcional, mas que muitas vezes demonstram uma visão da realidade, já que a literatura ela também vai transfigurar a realidade. Então, essa é uma das características do texto literário, né? Um texto ficcional, mas que demonstra um conteúdo, né, que acontece também na realidade. Beleza? Agora, qual é a função do texto literário, né? Como é que o texto literário se propaga? Então, bora perceber que o texto literário é aquele texto que a principal característica é a exploração da linguagem. Beleza? É aquele texto que trabalha com a linguagem, com a significação da palavra. E, em outras palavras, é um texto que se preocupa não meramente em transmitir uma mensagem, mas sim no modo em que se transmite a mensagem. O texto literário não é aquele texto que tem um objetivo informativo, de transmitir meramente um conteúdo, né? Mas o objetivo é um objetivo artístico, o objetivo é estético, né? A preocupação é com a maneira que se transmite a mensagem. E a maneira correta no texto literário de se transmitir a mensagem é trabalhando com a linguagem, explorando o significado da linguagem, os jogos de significação, beleza? Trabalhando de uma maneira geral com o sentido conotativo da palavra, né? A gente vai perceber que por se tratar de um texto ficcional, muitas vezes as palavras vão estar em um sentido mais subjetivo, né? Uma linguagem mais conotativa do que denotativa, beleza? Só lembrando que o sentido conotativo da palavra é você demonstrar aquilo de uma maneira subjetiva, você demonstrar o sentido ali, né, figurado, né, questão gráfica, né, não é real, beleza? E geralmente vocês vão ver os textos literários em prosas, né, românticas, poesias, músicas e poemas que justamente vão trabalhar com a linguagem, beleza? Então, fica aí, texto literário, todas as funções. Depois daqui a gente tem o texto não literário, né? O texto não literário é o contrário, é o oposto do texto literário. Enquanto o literário trabalha com a linguagem, com jogos de significação da palavra, o texto não literário vai ser aquele texto que retrata a realidade, não é isso? E tem compromisso com a realidade. Então, pega esse panorama aí. Texto não literário é um texto ficcional. Texto não é um texto ficcional. Texto não literário não é um texto ficcional. Texto não literário é um texto que retrata a realidade. O texto literário vai para o mundo ficcional. Enquanto no texto literário trabalha com a linguagem, no texto não literário trabalha com o conteúdo. O objetivo do texto não literário é transmitir uma informação, ou seja, um conteúdo, de uma maneira clara, né, direta, objetiva, beleza? Que é bem diferente do texto literário, ok? Então, o texto não literário, de uma maneira geral, é um texto informativo. O objetivo é transmitir um conteúdo, beleza? De uma maneira muito clara e muito direta. Geralmente esses textos você vai encontrar em noticiários, né? Textos jornalísticos também, né? São exemplos de textos não literários e basicamente é isso, ok? Agora bora ver aqui uma perguntinha. E aí, meus inscritos, acompanhantes, né? Desse panorama aí geral, né? Que o meu canal tá transmitindo aí, né? Para vocês. Vocês saberiam me dizer uma coisa? Vamos lá, pergunto-lhes. E aí, sabem dizer? Qual é o melhor tipo de texto? O texto literário ou o texto não literário? E aí, respondo para vocês que não existe um texto melhor do que o outro. Sabe por quê? Justamente porque o texto literário
tem um objetivo específico e o não literário tem outro objetivo específico. Então não existe comparações de textos. Um texto tem um objetivo, um texto tem uma característica e o outro texto tem outro objetivo e outra característica, beleza? Então, acompanhando, galera, todo esse panorama aí é basicamente isso que vocês têm que saber aqui no início, não é isso? Então, recapitulando aqui, texto literário, né, poesia, prosa, né, romances, não é isso? O objetivo é trabalhar com a linguagem, trabalhar com o sentido conotativo da linguagem. Texto não literário é aquele texto informativo, né, que vai cumprir essa função de informar algo, né? Transmitir um conteúdo, né, de uma maneira clara e objetiva, beleza? É basicamente isso aí. Obrigado pela atenção de todo mundo. Já deixa o like, compartilha aí. Segunda-feira já vou trazer um vídeo de resolução de exercícios envolvendo teoria literária. E na sexta-feira que vem já tem vídeo novo de conteúdo, né? Ainda sobre teoria literária aqui no canal. É isso aí, galera. Um beijo a todo mundo. Se inscreve, compartilha, divulga o vídeo, dá muito like aí e falou! Valeu!